Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na semana 4 do PET do terceiro ano do ensino médio. Hoje vocês devem estar felizes. O texto está plenamente alinhado às atividades que vocês têm que fazer. Tá? Então, hoje vai ser só dar uma pincelada em algumas situações para deixar claro. Então, nós já falamos de Descartes aqui na última aula. E aí, lembrem que ele tinha uma ideia clara. A ideia de que nós já nascemos com uma ideia de algo, de como pensar. Lembra? Eu penso, logo existo. Então, ele é uma pessoa que defende que nós temos ideias inatas. Nós já nascemos com a capacidade de pensar e já temos essas ideias em nós no momento do nascimento. Ok? Então, como é que essas ideias crescem? Como é que elas nascem? Nascem a partir da nossa razão, da nossa racionalidade, da nossa capacidade de pensar. Então, Descartes é um racionalista. Então, lembrem, existem vários tipos de filósofos, entre eles os racionalistas, que defendem e estão um pouco alinhados com a ideia do Descartes, das ideias inatas. Tá bom? Mas não existe só esse. Então, hoje, esse PET está falando de um outro tipo de filósofo. Esse aí é o John Locke. Tá? E como é que ele difere do Descartes? Ele não difere, ele diverge. Ele já pensa exatamente o contrário do Descartes. A ideia do Locke é a seguinte: nós não nascemos sabendo nada, absolutamente nada. Nossa mente é limpa, uma folha em branco, e ele usou a frase tábula rasa, um papel em branco. Tudo o que nós aprendemos vem da nossa experiência. Não existe nada de ideias inatas. Tá? Então, eles estão em dois extremos. Descartes é um racionalista e Locke é o quê? Locke é um empirista. Uma pessoa que acredita que o aprendizado vem das experiências. Então, a maioria dos cientistas, eles são empiristas. Ou seja, eles acreditam e aprendem a partir da experiência. Como é que o Locke chegou nessa conclusão? Fácil. Ele olhou para os nossos sentidos. E ao olhar para os nossos sentidos, ele percebeu que muitas vezes nós achamos que é uma coisa e na realidade é outra. Então nós podemos ter sensações. Um exemplo claro hoje, que muita gente deve ter o mesmo problema que eu, porque eu moro num lugar que é muito frio, é que enquanto eu estou morrendo de frio com 2 ou 3 blusas, eu olho para o termômetro e ele está marcando 15 graus. A minha sensação de frio é de muito mais frio. Então, essa já é uma situação que a experiência me mostra que a minha sensação, a minha experiência, a minha ideia do que seria um frio de 15 graus é diferente do que a realidade de um frio de 15 graus. Então, onde está a verdade? A verdade está no fato, na experiência, no termômetro. Não na minha sensação de frio. Esse é um exemplo do que o Descartes diz que, olha, existem as sensações, que são os estímulos externos. E isso é que me ensina algo que eu não sei. Então eu aprendo. Tá? E daí eu tenho qualidades primárias, que ele diz que está aí no texto muito bem explicado, qualidades secundárias. Né? E aí quando fala de as qualidades secundárias, perceba que isso aí são as qualidades subjetivas. Cor, dor, odor, sabor, isso varia de pessoa para pessoa. É muito difícil a gente ter uma tabela do que é bom ou não tão bom, né? A partir, por exemplo, do sabor. Às vezes você gosta do prato mais salgado e eu gosto dele mais sem sal. Não existe um padrão para isso. Então são qualidades secundárias.
As qualidades primárias já não. Então, quando eu pego um objeto em si, eu percebo a dureza, o peso, isso aí é algo oficial, vai valer aqui em qualquer lugar do mundo. Uma outra conclusão que Locke tirou é o seguinte: se a gente não nasceu com a ideia pronta, então é o meu intelecto, é a minha racionalidade que entendeu aquela coisa. Então eu vou dar um nome para essa coisa. A questão é, o nome que eu dou pode diferir do nome que você dá. Então pode ser algo diferente, porque não é uma construção em si, tá? Não é algo físico e direto, tá? Mas é algo que é o seu intelecto que dá. E daí o valor pode diferir. Um exemplo claro é que existem palavras, por exemplo, que existe em uma língua e não existe na outra. Então fica difícil de você colocar. Dizem, eu vou até olhar no dicionário mais tarde, eu pergunto ao seu professor de português, dizem que no Brasil a palavra saudade, o pessoal entende muito bem o que é uma saudade. Agora, por exemplo, diz que no inglês não existe uma palavra específica para saudade. Eles usam uma construção de vários sentimentos e palavras juntas para tentar exprimir aquilo que nós, com uma palavra, definimos que é saudade. Tá? Isso é uma área chamada de nominalismo, então isso pode mudar um pouco. A partir dessa ideia, Locke pega e explica o seguinte: se não existem ideias inatas, e é o seu intelecto que as constrói, eles a constroem pela experiência. Então, é preciso dar um nome de alguma coisa, é preciso uma experiência. Mas aí ele topa com um grande problema: e a divindade? Ele tenta explicar um pouquinho que existem povos que não têm uma relação direta com uma divindade, ou nem aquela ideia de perfeição. Tá? Mas ele parte para uma outra ideia. Ele diz o seguinte: olha, se a gente existe, a gente deixa de existir porque a gente morre, a gente não existiu para sempre. A gente teve um começo. Então, se teve um começo, teve o começo de alguém que começou. Então, ele dá o nome de Deus para isso. Tá? Então, essa ideia que eu estou colocando, que é a ideia que está no seu texto, é uma ideia de metafísica, é aquilo que está além do físico, aquilo fora do físico. Então, e que esse metafísico não vem da experiência, vem da razão, vem do jeito de pensar. Isso aí dá uma dica para umas questões que a gente vai começar a responder agora do PET, e aí você vai conseguir entender. Vamos ao PET 2, semana número 4, as suas atividades. Questão número 1, essa é muito fácil. Sobre que aspectos Locke discorda de Descartes? Lembra que um é racionalista e o outro é empirista? Qual a diferença entre os dois? Está aí no texto e está aí naquilo que eu acabei de explicar. A questão número 2 é muito parecida. Qual a principal diferença entre o racionalismo e o empirismo? Faça um esquema para demonstrar sua resposta. Aqui eu quero explicar para você o que é esquema. Esquema é isso que tem aqui, ó. Tá? Esse desenho aqui é o desenho de um esquema. Ele tenta explicar, né, algo com desenhos para ficar mais fácil o seu tipo de pensamento. É isso que você tem que fazer nesse PET. Ok? Então você vai colocar os dois. Então, de um lado o racionalismo, de um lado o empirismo. E aí coloque as características deles. Questão número 3. Atribua as citações seguintes a Descartes ou a Locke e justifique a sua resposta. Então não adianta só marcar não, tá bom? Você marca e justifica por que você marcou uma ou outra. O primeiro: penso não haver mais dúvida de que não há princípios práticos com os quais todos os homens concordam e, portanto, nenhum é inato. Ok? Então quem que defende o que é inato e o que não é? Okay? Quem que defende aqui o que não é inato? Segundo, primeiro, considero haver em nós certas noções primitivas, as quais são como originais, sob cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimentos.
Olha só a diferença entre um e outro. Definam quem é e explique com uma linha, uma frase, por que é um e por que é outro. A partir da leitura sobre o pensamento de Descartes, Locke, responda: A. Qual das duas vertentes de pensamento, racionalismo ou empirismo, você avalia ser mais condizente com a nossa vida diária? Por quê? Ou seja, escolha uma, e aí é uma opinião sua, lógico que fundamentada. Por que você escolheu ela como uma que é mais condizente com a nossa vida diária, aquilo que acontece mais no seu dia a dia? B. Você acha que é possível conciliar racionalismo e empirismo em uma mesma teoria? Explique. Tá bom? Espero que vocês terminem bem esse PET número 4. Não esqueçam de fazer todos. Lembrem que isso aí é carga horária. Vocês estão no terceiro ano. Provavelmente essas aulas virtuais vão continuar até o final do ano para aqueles que não forem para a escola. E aí? E aí você vai poder formar com a sua carga horária. Então não fique para trás. Se está atrasado, coloque em dia. Pode mandar os materiais para mim, a gente avalia, responde aí para vocês. Tá bom? Até mais, até a próxima semana.